Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bernardo de novo na área e... Nossa, eu falei tipo um youtuber de 2015 agora. Enfim, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa o like, tudo isso, porque hoje a gente vai reagir a um vídeo do meu mano Peter do Ei Nerd. Bora lá, tô aí no vídeo. Vingadores do novo Capitão América, Sam Wilson versus novos Vingadores, não, 6 Thunderbolts. A cena pós-crédito Thunderbolts tem uma palhinha, o clima não tá nada amigável entre os dois times de Vingadores do Sam. E Sam Wilson tá metendo prochexinho, não tá? O negócio vai pra justiça. Então tem uma chance de rolar uma cena no tribunal do Demolidor contra Jennifer Walters e Hulk. E tem rumor. Essa cena, se acontecer, vai ser muito legal. Apesar de eu ter tacado pau na Mulher Hulk no vídeo lá, no último vídeo que eu postei, cara, é um conceito tão legal que eu acho que tem que ter. Vamos continuar. Entre os Vingadores acabar virando uma verdadeira guerra. A gente gosta de porrada de herói, pode se matar, a gente quer ver. Então vem comigo pra você. Exato, pode se matar que a gente quer ver. Os heróis, tá, robozinho do YouTube? Os heróis, que eu tô falando dos heróis. Agora tem que explicar que são os heróis, robozinho do YouTube, são os heróis. Você entender melhor o que tá acontecendo com as novas formações de Vingadores do Sam. Bora lá. Antes, Peter aqui. Capitão América Sam Wilson está colocando os novos Vingadores na justiça por uso de marca, copyright. É pochechinho, cara. Ninguém vai ver. Tem jeito, rapaz. Não olha pochecho. O cara tá levando a briga pro tribunal, né? Por isso que vai... Pô, rapaziada, não precisa, né? Apesar de entender, o nome dos Vingadores, tananã. Cara, abre uma equipe nova, um nome. O que vai mudar o nome na equipe nova? Faz, sei lá, os Ultimates. Não sei, inventa um nome novo. E, enfim, vai ser feliz, Sam Wilson. Não precisa processar seus amigos, né? Alexei deu a ideia, ela mudou o nome pra Avengers Z, tá vendo? Você falou que não, copyright de Vingadores. Nossa, rapaziada, eu não comentei aqui sobre o filme do Thunderbolts, mas, cara, que filmão. Assisti 2 vezes no cinema, gostei muito. Enfim, bora continuar. Principais. Será que funciona? Você é advogado, manda aí. Você que é advogado, funcionaria isso mudando só a letrinha? Bom, foi isso que a gente viu no pós-crédito do Thunderbolts. E lembrando que essa cena pós-crédito é uma cena de Vingadores Doomsday. É uma cena de Vingadores Doomsday. É assim, parando pra pensar, parece uma cena meio sem sentido com a personalidade do Sam, né? Porque a primeira vez, cara, achei meio estranho. O Sam Wilson tem como muito fato de Exatamente. Tamo junto nessa, Peter. do grupo de Vingadores. Porque nos quadrinhos é muito comum ter vários times de Vingadores. Tem novos Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, Vingadores Secretos, tem Jovens Vingadores, mas tem Vingadores da Terceira Idade. Eu tô lá. Exato, tem tantos Vingadores. Eu acho que eu já falei aqui num vídeo sobre o que deveria acontecer. Divide. Os Thunderbolts seriam Vingadores da Costa Oeste e os Vingadores do Sam Wilson seriam os Vingadores da Costa Leste, que seria Nova York, né, Manhattan. E os Thunderbolts ficariam mais ou menos na Califórnia, essas coisas. Ou também os Thunderbolts poderiam virar os Vingadores Sombrios. Cara, tem tanta possibilidade legal pra se adaptar que não precisa ser resolvido num processo, né? Também, rapaz, tá achando o quê? Esse último não tem, não. Muitas vezes tem até 2 times diferentes, Vingadores principais, com o nome de Vingadores. Exatamente, existem tantas possibilidades que, se for resolvido em um tribunal com o juiz proibindo um time de usar o nome Vingadores, eu vou sinceramente ficar chateado com os irmãos russos de terem feito isso no filme dos Vingadores. Pausei errado. São 2 times de Vingadores, com o nome de Vingadores, né? Um com base na Torre dos Vingadores, o outro com a base na mansão dos Vingadores. Ou tem alguma outra base, né? Eu tô falando pra vocês, é comum ter várias formações. Aliás, eu já falei aqui sobre a base dos Vingadores, na mansão dos Vingadores. Eu acho até mais legal do que a Torre dos Vingadores. Eu acho que falta adaptar a mansão dos Vingadores pro UCM, né? Eu tava falando no último vídeo sobre o reboot do UCM, sobre como a Nova York do UCM tem que ser mais viva. Porque imagina uma Nova York com Baxter Building, Sanctum Sanctorum, Mansão Xavier, Mansão dos Vingadores, como eu acabei de colocar essa hipótese, e com heróis de rua de verdade, como Luke Cage, Demolidor, que apesar deles serem do CM, as séries deles são canônicas no CM, pra quem não sabe, essas séries são realmente canônicas no CM todas. Punho de Ferro, Jessica Jones, Justiceiro, tudo, os Defensores
é tudo canônico. Mas precisa estar, sabe, no filme. Uma hora você tá lá batendo num bandido e na outra você tem que enfrentar o Thanos, cara. Isso tem que acontecer, sabe? Principalmente com o Homem-Aranha, eu acho que falta um pouco isso. Ai, Bernardo, mas na base de que você fala isso? Cara, eu não, eu sempre falo isso, eu não me baseio nos quadrinhos, eu me baseio nos personagens dos quadrinhos. Eu quero ver boas histórias, eu não quero ver adaptações exatas. Você acha que no quadrinho não tem história ruim? Quando acabar as boas, você vai ficar fazendo só história ruim? Não, daí você vai ter que inventar a sua, tem que continuar sendo bom. É isso que eu quero, que seja bom, que seja agradável, que seja legal, que o pessoal vá, assista, se divirta, goste. É isso que eu quero, entendeu? Vamos continuar. Vingadores nos quadrinhos é super comum, né? Você me adapta os quadrinhos. Fora que o Sam e o Buck são super brothers. E ainda assim o cara tá processando o time do amigo dele, botando na justiça por roubo de marca, copyright. Caramba, meu irmão, tá difícil. Além disso, os Vingadores, os novos Vingadores, que são os Thunderbolts, eles são, tipo, powered by the US government, né? Eles são... como que eu falo isso em português? Eles são bancados, eles são feitos, eles são criados, eles são administrados pelo governo dos Estados Unidos. Então, se ele jogar na justiça do governo dos Estados Unidos, eu acho que é meio óbvio quem vai ganhar. Você mesmo que o Roberto Carlos não pode, rapaz. Mas aí que tá o pulo do gato. A gente viu essa situação da perspectiva dos Thunderbolts, da perspectiva dos novos Vingadores. Só que tem um lado do Sam nisso tudo que provavelmente deve ser explicado melhor em Vingadores Doomsday. A gente tem que ver o POV do Sam, eu aprendi esse termo, tô adorando. Tentando olhar pelo lado dele, quando eu paro pra pensar que esse é um tipo todo formado de ex-assassinos, incluindo John Walker, que já é tretado com o Sam, o cara ficou muito instável depois de tomar o soro do Super Soldado. Ainda tem o Sentinela, que é uma bomba relógio mais poderosa que todos os outros heróis da Terra juntos. Pensa nisso. E todas essas pessoas perigosas estão trabalhando pro governo, estão trabalhando diretamente pra Condessa Valentina Allegra de Fontaine, cara, que é uma mulher suja, né? Uma mulher, uma política corrupta, assassina, matou vários inocentes, usando esses inocentes de cobaia, se aproveitando do estado mental deles, etc. É uma coisa ruim. Então quando você coloca tudo isso em conta e joga no caldeirão e mexe, não, começa a fazer sentido a birra do Samuel com os novos Vingadores. É verdade. Só que tudo vai ser resumido na forma que vão explicar isso no filme de Avengers Doomsday. Porque eles têm que explicar isso de uma boa maneira. Porque não é entendível, por enquanto, como que o Sam Wilson, ele processa os novos Vingadores, sendo que tem gente que ele confia lá dentro. O que tem que acontecer é ser feito de uma forma, nem precisa ser magistral, extraordinária, ótima, decente, de uma forma boa, assim, ó, é isso, por isso que o Sam processou, pá, e tá, como que eles resolvem? Assim, 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 pronto, esse virou isso, esse virou aquilo, ponto final. Tem que ser de uma forma decente, que a gente aceite, que tipo a gente olhe e fale, tá bom, beleza, vamos continuar o filme. Caso contrário, aí tem que ver. Olha pelo ponto de vista dele, esse é o time de Vingadores da Condessa, do governo americano. Ele deve olhar com raiva, vai ficar com raiva, é verdade, pô. Olha a raiva do Inês, cara, quando eu falo que o governo. Se vocês lembrarem de Guerra Civil, tanto dos quadrinhos como do CM, foi uma guerra que aconteceu justamente porque o Steve Rogers não concordava que os Vingadores, né, que os super-heróis servissem o governo. O Steve Rogers era contra a rebelião. Isso mesmo, e o Sam Wilson, que tá aqui atrás, né, é o Sam Wilson aqui, ele arrisca os ideais do Steve Rogers. Com isso, é meio óbvio pensar que ele também não gostaria dos Vingadores serem do governo. Então, tá. Só que o porquê dele não gostar, o Steve Rogers está explicado no filme do Guerra Civil. O Sam Wilson não. O Sam Wilson ainda tem que explicar. Apesar da gente saber que os ideais dele são muito parecidos com o do Steve Rogers, a gente tem que descobrir o porquê que são muito parecidos. E mesmo ele tirando as conclusões parecidas com a do Steve Rogers, não vão ser sempre as mesmas. O que é diferente? Algo tem que ser diferente. Senão vocês criaram o mesmo personagem, um novo corpo. E aí não dá, né? Então a gente tem que ver como isso é diferente, o porquê é diferente, se é diferente, por que é igual e como é igual.
personagem. Ele não queria que os super-heróis servissem a políticos. Por quê? Porque políticos, governos, têm suas próprias agendas, sabe? Suas próprias sujeiras. Não combina com o Steve Rogers isso. O cara é um escoteiro, casca grossa. Então, assim como o Steve Rogers, o Sam Wilson é um cara idealista, né? É um cara que preza pela liberdade, que é contra governos opressores. Ele é um cara do povo, povão pra caramba, é um cara que faz o certo pelo certo, tipo o Steve Rogers. E eu diria que ele é até mais do povo idealista do que o próprio Steve. Eu diria isso. O Steve é um pouquinho mais equilibrado, mas um pouco mais de média, sabe? Tá nos dois lados ali. O Sam não. Inclusive a treta do Sam com o Ross em Capitão América 4 virava o mundo dele. É verdade, a briga do Capitão América, do Sam Wilson, com o presidente dos Estados Unidos no Capitão América 4, cara, não serviu de muita coisa. Tipo, pra quê? Dava pra você ter evitado facilmente essa briga. Só que ele não quis evitar, simplesmente. Uma coisa que o Steve Rogers teria evitado. Teria tentado resolver na conversa, algo assim. O que não aconteceu no filme do Capitão América 4. Quer dizer, aconteceu na batalha. Ah, vocês entenderam. Ele comprou briga com o presidente dos Estados Unidos sem muito motivo. E ninguém compra briga com o presidente dos Estados Unidos sem ter motivo. É o homem mais poderoso do mundo. Foi justamente isso, né? Justamente essa daí. O Ross queria que o Sam liderasse uma equipe de Vingadores que respondesse diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Queria que os Vingadores fossem heróis do governo. E, obviamente, o Sam foi contra isso. Ele não queria. Cara, o Steve Rogers travou uma guerra civil por isso. Ele não entregou o escudo pro Sam fazer exatamente a última coisa que o Steve fez. Eu concordo, mas ele poderia ter ido mais na conversa. O Steve Rogers foi na conversa até onde dava em Guerra Civil. Já o Sam Wilson não, ele foi, ó. Ah, não quer? Tá, ó. Morde as costas. Tô indo com tudo. Entendeu? Porque não dá para heróis que fazem o que é certo ficarem presos à lei, submetidos à lei, burocracias, agendas políticas, né? Coisas desse tipo. Herói teria que ser uma coisa independente, segundo o Steve Rogers, entende? Para fazer o bem. Então pode ser por isso que o Sam tá bravo com esses novos Vingadores do governo. E talvez ele esteja bravo até com o Buck. Talvez ele esperasse, sei lá, que o Buck ficasse no time dele, da mesma forma que o novo Falcão, né? O Joaquim Torres vai estar no time do Sam. Na cena do hospital no último filme do Capitão América, o Sam garante lá que o Joaquim vai estar no time dele. Ele esperava também que o Buck estivesse lá para apoiar ele na formação do novo time de Vingadores. Porque assim, dependendo do ponto de vista que você olha, o outro lado é quem tá vacilando. Se coloca no lugar de um dos dois, você vai pensar, pô, o outro cara que tá do outro lado tá dando mole, tá vacilando. Então, olhando pela perspectiva do Sam... É verdade, olhando pelos dois lados, você pode ver que algum tá fazendo alguma coisa errada, algum tá errado nessa história. O problema é qual lado que eles vão mostrar em Vingadores Doomsday. Que essa é uma treta que faz sentido. E vai ser uma animosidade interessante da gente ver em Vingadores Doomsday. É uma treta que a gente já sabe que vem pro tribunal, ou seja, é um gancho perfeito para os dois times terem seus representantes na justiça, terem seus advogados, maneiro, né? Tipo, o time do Sam vai ser um time com heróis mais raiz, né? Então, você tem aí algumas pessoas por trás, como por exemplo o Happy Hogan, que patrocina os Vingadores com as empresas Star. A gente vê eles exercendo esse papel de liderança, né, de backstage ali. E negócios dos Vingadores lá em Deadpool e Wolverine. Logo no começo, Deadpool tá falando, pô, é possível estar nos Vingadores. Então, lembrar disso em Deadpool e Wolverine, cara, as peças começam a se encaixar. E vamos também lembrar que o advogado Happy é o Ed Murdock, é o Demolidor. A menos foi, Spider-Man não errou, estamos ligando tudo, galera. Do outro lado, né, nos novos Vingadores, você tem um time mais show business. É um time patrocinado pelo governo, pela Condessa, marketing, camisas licenciadas, caixa de cereal, aquela coisa mais voz, né, mais forte. Então faz todo sentido esse time aí chamar de Hulk, que ficou famosa por ser uma advogada Hulk. Então ele encaixaria bem como estratégia de marketing chamar ela para representar os novos Vingadores do tribunal. Se essa cena do tribunal realmente acontecer, porra, vai ser engraçado. Imagina Ed Murdock versus Jennifer Walters, ex-namorados, advogados, um contra o outro na corte. Pô, vai dizer que não seria da hora pra caramba. Seria até uma oportunidade boa pra rolar um mini diálogo explicando por que eles terminaram depois do final da série da She-Hulk. A gente tá precisando, de repente, sei lá, fora do tribunal. Tem que estar no corredor explicando isso pra gente. Afinal, eles estavam namorando a sério. O Matt tava no almoço de família da Jennifer. A gente não pode esquecer isso. O Hulk apareceu introduzindo o filho dele pro resto da família. Aquele Scar. Meu Deus, que bicho feio, hein, rapaziada. Ah, cara, eu fico triste cada segundo que eu lembro que isso pode estar em Guerras Secretas ou Doomsday. Mano, o que é... olha só. Vocês estão vendo essa roupa aqui? Isso daqui não é uma roupa. Isso daqui é uma textura... Uma textura não. É que eu não sei dos termos. Mas, ó, dá pra ver que o Hulk tá vestindo isso. Agora, esse bicho aqui...
Não é isso. É como se fosse... É como se eu tirasse a camisa aqui, pegasse uma tinta guache azul e pintasse aqui. Daí, olha, uma camiseta. Você sabe que não é uma camiseta. Dá pra perceber que é só uma tinta no corpo. É praticamente isso, mano. Que bagulho horrível. E que é isso, velho? Que tipo de corte de cabelo é esse? Quem que corta o cabelo assim? Sabe? Às vezes eu tenho muita raiva com coisas que eu devia me controlar. Só que, pô, não dá, né, gente? Não dá. Perdão. Vamos continuar o vídeo. Calvo de cria, rapaz, coisa louca. Mas tem esse gap aí pra gente saber o que aconteceu com o Mac e com a Jam nesse meio tempo. Enfim, voltando pra treta entre os times de Vingadores, existe até a chance desses dois times de Vingadores saírem na mão. Na mão. Tem os rumores sobre o Dr. Genesio que tá manipulando o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Inclusive, isso vai ser assunto para outro vídeo, vou trazer pra vocês. Por enquanto, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa treta de Vingadores versus Novos Vingadores. De que lado vocês estão? Pra quem que vocês estão torcendo? Vocês são time Vingadores ou time Novos Vingadores? Já tô olhando nos comentários sua opinião, importante pra caramba. Se inscreve no canal. Tá fazendo isso agora? Já tá inscrito? Aqui eu sou sobre quadrinhos. Bom, é isso, rapaziada. Dei minha opinião aí, tá? E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Já clicaram no like que eu sei, já se inscreveram, já fizeram tudo que tinha pra fazer. E é assim que é bom, né, rapaziada? Ó, só vou dar um recadinho aqui final, ó, bem rapidinho, tá? Um recadinho bem rapidinho pra vocês. Rapaziada, a gente tá com 57 inscritos, eu quero muito chegar a 60. Então, me dá uma força aí, tá? Você pode se inscrever aqui no canal e ajudar nessa missão de chegar a 60 inscritos. Eu vou ficar muitíssimo agradecido, tá? E também eu quero agradecer pelo desempenho dos vídeos, tá? Sem vocês isso não seria possível. Eu tô muito agradecido mesmo, tá, rapaziada? Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi mais rápido, mas tudo bem. Valeu, até a próxima. Enfim, agora eu tô postando com mais frequência, né? Ah, Bernardo, por que você não fala do documento que você fala em todo vídeo? Cara, é porque eu dei uma pequena pausa pra assistir os filmes. Mas ó, eu tenho um documento, eu comento dos filmes. Tem uma playlist aqui no canal comentando sobre os filmes da Marvel. Ainda tá no começo, né? Só que, enfim, eu dei uma pausinha, né? Pra assistir Blade 2. Que, cara, enfim, semana cheia. Assim que der eu vou voltar. Tá? Mas é isso, rapaziada. Valeu. Falou. E até a próxima. Tamo junto.